Olá, eu sou o professor Maximilian Steiger. Nas grandes operações empresariais que a gente vê no Brasil, poucas palavras têm tanto peso e ao mesmo tempo geram tanta discussão quanto ágil. É um conceito central, mas que muitas vezes parece um pouco nebuloso, sabe? Hoje, o nosso objetivo aqui é justamente desvendar esse conceito olhando para os seus contornos jurídicos e tributários para entender a lógica por trás dele. Vamos começar com a pergunta que dá origem a tudo isso. Pensa só na seguinte cena. Uma empresa resolve comprar outra por, digamos, R$ 1 bilhão. Só que quando se olha o balanço da empresa comprada, o valor de todos os seus ativos, menos as dívidas, o que a gente chama de patrimônio líquido, é de apenas 600 milhões. Fica a pergunta, por que alguém pagaria esses 400 milhões a mais? Pois bem, essa diferença, esse sobrepreço, é exatamente o que a lei chama de ágio. E é para justificar a racionalidade por trás desse valor que toda a nossa análise de hoje se faz tão importante. Para a gente organizar o raciocínio, vamos seguir um caminho bem claro. Primeiro, vamos definir o que é o ágio. Depois, vamos fazer uma distinção que é crucial, a natureza dele como uma figura do direito e não só da contabilidade. Em seguida, vamos explorar os 3 fundamentos econômicos que a lei aceita para sua existência. A gente vai investigar como se prova essa motivação para o fisco e, por fim, discutir o tratamento fiscal e os desafios que existem hoje. Então vamos lá, começando pela base, pelo alicerce de tudo. O que exatamente a nossa legislação define como ágil quando uma empresa compra participação em outra? A definição da lei é bem precisa, quase matemática. O ágio é esse prêmio, sabe? É o valor que se paga além do valor que está lá registrado na contabilidade da empresa. Se o patrimônio vale 100 e o preço pago foi 150, esses 50 a mais são o ágio. No fundo, é o valor pago por aquilo que não está visível ou que está subavaliado nos livros contábeis. E essa fórmula aqui, ela deixa a ideia muito clara de um jeito quase enganoso de tão simples. É uma aritmética básica por trás de operações que movimentam bilhões. O preço de compra menos o valor patrimonial. O resultado é o ágio. Parece simples, né? Mas a complexidade está toda nas suas justificativas e consequências, como a gente vai ver agora. Bom, agora a gente chega num ponto que é crucial nesta análise. É o argumento central do professor Luiz Eduardo Schoeri, que inspira muito do que estamos discutindo. Para o direito tributário, o ágio não é, em primeiro lugar, uma figura contábil. Ele é, antes de mais nada, um instituto jurídico. E aqui está o porquê dessa distinção ser tão importante. De um lado, a contabilidade moderna e fluida, ela está sempre evoluindo. Ela busca o tal do valor justo para informar melhor o mercado. Do outro lado, a visão tributária precisa ser estável, apegada à lei. Ela se baseia numa legislação lá de 1977 que foi criada para dar segurança jurídica na hora de calcular os impostos. O problema é que a contabilidade mudou muito, mas a lei tributária não. E isso criou uma distância cada vez maior entre esses dois mundos. E essa citação amarra a ideia de uma forma perfeita. Se a lei se deu ao trabalho de regular o ágio em todos os seus detalhes para fins fiscais, é no campo do direito que a gente tem que buscar as regras do jogo, e não nas teorias contábeis que mudam com o tempo. A lei criou sua própria definição, seu próprio sistema. Ok, então a empresa pagou a mais. E aí? Ela precisa justificar economicamente esse valor. E não é qualquer justificativa que serve, não. A lei é bem clara e limita as possibilidades a 3 fundamentos. Vamos dar uma olhada em cada um deles. Vamos ver um por um. O primeiro fundamento é o mais concreto. Os ativos físicos da empresa, como um imóvel, uma máquina, eles simplesmente valem mais no mercado do que o valor que está registrado lá no balanço. O segundo é uma aposta no futuro, a crença de que aquela empresa vai gerar muito lucro daqui para frente. E o terceiro é o valor do que é imaterial, a força de uma marca, a carteira de clientes, a sinergia que vai surgir da união das operações, são as 3 únicas portas que a lei abre para justificar o pagamento do ágio. O que é bem interessante aqui é perceber a lógica por trás de cada fundamento. A análise do valor dos ativos é uma fotografia do presente. A pergunta é, o que a empresa tem hoje? Já a rentabilidade futura é um filme sobre o amanhã. A pergunta muda para o que se espera que a empresa vá ganhar, e o fundo de comércio é uma avaliação mais qualitativa do que é valioso, mas não está no papel. A questão é, qual o valor do que a gente não vê no balanço? Bom, pagar o ágio e justificar com base em um desses 3 fundamentos é só o começo da história. O desafio seguinte, e muitas vezes o mais complicado, é provar essa motivação para as autoridades fiscais. E aqui a gente precisa quebrar um mito, uma ideia muito comum.
A legislação, lá no Decreto-Lei 1598, fala em demonstração, mas em nenhum momento ela exige um laudo de avaliação formal, feito por um perito independente, seguindo metodologias rígidas. E isso é um ponto fundamental. Então, se não é um laudo objetivo, o que a lei exige? E aqui está o ponto central. O que se exige é a prova da motivação subjetiva de quem comprou. A pergunta que o fisco deve fazer não é: esse valor está objetivamente correto? Mas sim, no momento da compra, por que o comprador acreditou que valia a pena pagar esse sobrepreço? O foco sai do fato e vai para a intenção, para o racional do adquirente na época. Com isso, a prova se constrói com os documentos da época do negócio. Planilhas, apresentações, atas de reunião, tudo o que ajudou a formar a decisão. O que importa é a convicção do comprador naquele momento. E tem um detalhe aqui que, do ponto de vista jurídico, é fascinante. Se a rentabilidade futura que justificou o haja nunca acontecer, isso não importa. É irrelevante para a validade da justificativa. A lei não pediu uma bola de cristal, só uma convicção bem fundamentada na época. Muito bem. Depois de entender a base, a justificativa e a prova, vamos para a parte final. Como tudo isso se traduz em termos de impostos e quais são as tensões que a gente vive hoje nesse cenário? No fim das contas, a regra geral é bem direta. Aquele valor do ágio, mesmo que a contabilidade vá registrando ele como uma despesa ao longo do tempo, não pode ser usado para diminuir a base de cálculo do imposto de renda. Ou seja, ele não gera uma economia de imposto imediata para a empresa que comprou a outra. A lógica por trás disso é o princípio da neutralidade fiscal. O valor do ágio fica ali congelado para fins de imposto. A ideia é evitar uma tributação em duplicidade. Pensa comigo. Se uma holding recebe lucros da sua controlada, esse lucro já foi tributado lá na origem. Permitir que a holding ainda usasse o ágio para abater imposto seria um benefício indevido. Por isso, o ágio só entra na conta lá no final, quando o investimento for vendido para calcular o ganho de capital. Isso tudo nos leva ao grande nó da questão hoje em dia. Como a gente viu, a contabilidade evoluiu, foi para um modelo de valor justo. Enquanto isso, o direito tributário ficou ancorado na Lei de 77. Esses dois sistemas, que um dia andaram mais ou menos juntos, hoje estão em caminhos muito diferentes. E isso cria uma complexidade gigantesca para as empresas, que precisam viver nesses dois mundos ao mesmo tempo. E assim a gente termina com essa reflexão. O ágio nasceu de uma necessidade prática dos negócios, foi disciplinado por uma lei antiga e agora vive essa tensão com uma contabilidade moderna. A grande questão que fica no ar é como o Brasil vai conciliar esses dois universos. Será que veremos uma reforma na lei tributária para se aproximar da contabilidade ou essa complexidade toda só tende a aumentar? O futuro desse instituto tão fundamental para o direito empresarial, bom, ele permanece em aberto.